Está confirmado. Essa viagem do Lula para Portugal representa a maior vergonha que o Brasil já passou internacionalmente. O maior vexame. Nunca foi feitos tantas gafes, tantas ratas, tantas besteiras, quanto nesse período em que Lula está em Portugal. Para começar, a sua saída do Brasil, que foi adiantada em um dia, porque ele estava passando vergonha quando o Brasil descobriu que eles, o governo da quadrilha, estava por trás dos atos do 8 de janeiro. Para não responder as perguntas, ele fugiu do Brasil. E aí começa a lista de vergonha. Primeiro, a recepção dele lá no Portugal foi a pior recepção de um presidente brasileiro no país, Portugal, da história. A recepção contava com 10 apoiadores. Mas dentre os apoiadores havia também o pessoal protestando contra Lula, principalmente um grupo de ucranianos que estavam indignados, revoltados com a fala do Lula, aqui ainda no Brasil, dizendo que a culpa da guerra não era da Rússia, era da Ucrânia, dos países da União Europeia e dos Estados Unidos que estavam fomentando a guerra. Então, ele já chegou lá com essa vergonha para se explicar. Logo no dia seguinte, nós tivemos aquelas imagens da mãe dos pobres, né? A esposa do pai dos pobres, aquela que era funcionária fantasma lá na Itaipu, que foi indicada por Lula em 2005, a Janja, indo fazer compras nas lojas mais caras de Portugal para o Lula, né? Uma gravatinha de R$1.000. Para continuar, eles ficaram em um hotel onde a hospedagem é de R$6.000. Ele foi lá para participar de um evento, de uma solenidade. Só que o parlamento português baniu o discurso dele e disse que se ele posse os pés no parlamento, eles fariam um protesto contra o Lula porque ele é um ladrão e pelas suas falas a favor da Rússia na questão da invasão da Ucrânia. Então, para não passar mais essa vergonha, o que o Lula fez? O Lula decidiu não comparecer ao evento para o qual ele saiu do Brasil um dia antes para ir. Então, a situação está ruim, só que aí não para. O pior de tudo é que as coisas não param. Ele vai dar uma entrevista e durante a coletiva de imprensa ao lado do presidente de Portugal, ele finge não saber português porque ele não tinha como responder a pergunta do jornalista, que era simplesmente se ele realmente achava que a Ucrânia, que os países da União Europeia eram responsáveis, o qual Portugal faz parte, eram realmente responsáveis pela guerra na Ucrânia. Como ele não tinha resposta para isso, ele fingiu não saber falar português e nem entender português. Só que aí vem a cereja do bolo. Entrevista do Lula hoje, ele defende a ditadura da China. Sim, ele defende a ditadura da China como um modelo que deu certo. Preste atenção. A questão da democracia. E dos direitos humanos. E dos direitos humanos também. Por exemplo, a China tem um currículo enorme do China. Bom, a China é uma ditadura, não tem direitos humanos, as pessoas só têm um partido, eles não aceitam oposição, eles prendem quem se rebela contra o governo, eles matam as pessoas. Mas o que o Lula tem a dizer da China? Em Jiang, a Hong Kong, passando pelos detidos políticos entre advogados, jornalistas. Deixa de dizer, todos os países do mundo têm problema. Todo país do mundo. A verdade é que a China, e nós precisamos aprender a respeitar a autodeterminação dos povos. Mas é esse o problema, Lula. Lá não há autodeterminação do povo chinês porque eles vivem numa ditadura. Assim como não há autodeterminação do povo de Cuba, da Venezuela, da Coreia do Norte, porque eles vivem uma ditadura. Eles já perderam a possibilidade de determinar. Eles perderam a própria capacidade de autodeterminação. A China encontrou um jeito de resolver os seus problemas e um jeito que permitiu que a China logo se transforme na primeira economia do mundo. Ele acabou de justificar que uma ditadura pode ser plausível, pode ser aceita se melhorar a economia. Ele acabou de dizer que a China encontrou um jeito de resolver os seus problemas. Quais problemas? O povo querendo liberdade. Acabei de vir da China. Ora, você pode não concordar com um regime chinês, como eles podem não concordar com o do Brasil. É claro, uma ditadura nunca vai concordar com uma democracia nunca vai concordar com a ditadura, mas o seu intuito é transformar o Brasil numa ditadura. Tem muita gente que não concorda com as coisas da política que acontece no Brasil, mas é o nosso jeito de fazer política. A questão da democracia. Lula, na China não existe política, existe ditadura. Cara, você passando pano para uma ditadura e a imprensa brasileira querendo enfiar a goela abaixo das pessoas mais simples e doutrinadas de que a democracia venceu. O editorial do Estadão hoje está dizendo que você está apoiando ditaduras. Mais uma vez voltou a apoiar ditaduras.
Como que a democracia venceu quando o cara apoia a ditadura, gente? Alguém, por favor, me explica isso?